Tribuna Sindical. Oferecimento. Sindicep, Urbanitários, Simproecema, Sinfusp, Policiais Civis, Trabalhadores em Correios, Sindivigias, Sindhotéis, SEAC, Sinteac, Sintisprev, Sinfa, Sintaema Sindimetal. e CUT. Tribuna Sindical. Servidores públicos federais pressionam o Senado por direito à negociação coletiva. Trabalhadores da educação têm mais uma vitória sobre os precatórios, desta feita em Cândido Mendes. Urbanitários lutam para acertar últimos detalhes de acordo coletivo de trabalho em Bacabal. Trabalhadores hoteleiros têm nova data base, 1º de janeiro. Central dos Movimentos Populares do Maranhão realiza seu 4º Congresso Estadual em São Luís. Estamos iniciando mais um Tribuna Sindical aqui pela sua TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea pelo YouTube Tribuna Sindical Maranhão. Se você ainda não está inscrito, aproveita e te inscreve agora. Toca o sininho para receber as nossas notificações todas as vezes que começarmos uma nova transmissão e deixa o joinha. Vamos fortalecer esta plataforma de divulgação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem censura e sem corte. O Tribuna Sindical esta semana recebe Raimundo Pereira, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão, e vamos conversar com ele sobre propostas dos trabalhadores em tramitação no Congresso Nacional. Raimundo Pereira, bom dia, é um prazer muito grande conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Bom dia, Kleber, bom dia a todos e a todas que assistem o Tribuna Sindical. Raimundo Pereira, o movimento sindical e os senhores servidores públicos do Brasil têm pautas importantes no Congresso Nacional. Nós temos, por exemplo, a PEC do fim da escala 6x1, já aprovada na Câmara e encaminhada ao Senado. Mas no Senado nós estamos com um problema porque o presidente resolveu sentar em cima dessas proposições. É uma preocupação e a gente fez um esforço muito grande de estar acompanhando todo esse processo, né, dentro do Congresso e também dentro do Senado. E para surpresa nossa, que não é surpresa, isso é uma vergonha para o povo brasileiro, o presidente do Senado sentou em cima da proposta da escala 6x1. Já vai estar mais de 90 dias do Senado. E ele está dizendo que isso é uma bandeira do governo atual, do Executivo, e que ele somente vai votar depois das eleições. Isso é um verdadeiro absurdo, porque os trabalhadores ficaram muito ansiosos de votar, de trabalhar, querem trabalhar, mas querem ter o seu direito de descanso. Isso é natural, né? Então, para nós, mais uma vez, o Senado nos envergonha nesse sentido, né? Por conta do projeto Somos contra a PEC 6x1. Mas, em função disso, nós continuamos a nossa mobilização. Eu espero que no retorno deles, ele bote a pauta. O governo, o executivo, foi obrigado a retirar a urgência para não criar mais problemas para o futuro, tirar a urgência da PEC 6x1. Então, a partir de agora, nós vamos continuar a nossa mobilização no retorno, agora em agosto, dos senadores das suas atividades políticas. Bom destacar, Raimundo Pereira, o método adotado pelos dirigentes dessas casas, Câmara e Senado, que estamos fazendo referência. Na verdade, o que tem não é pelo alcance da medida. O presidente do Senado mede uma cana de braço aí com o presidente da República para tentar ter as suas reivindicações atendidas, seus interesses eleitorais partidários atendidos. Enquanto isso não é atendido, ele se nega a votar a proposição e quem paga é a sociedade. Kleber, é de conver a sociedade que está nos assistindo nesse momento o que eles querem realmente. É aquela velha história, o brilho deles que quer ser atendido. Qual é o seu atendimento? São as famosas emendas parlamentares.
Eles fizeram uma reserva de 62 bilhões para as emendas parlamentares e querem forçar o executivo a liberar essas emendas parlamentares. A gente sabe que as emendas parlamentares, a maioria são emendas parlamentares eleitoreiras mesmo, certo? Está considerado. Você vê do governo passado que tinha a emenda PIX, a emenda secreta. Isso a sociedade tem que tomar conhecimento de tudo isso, porque é um dinheiro público. O dinheiro da sociedade tem que voltar para a sociedade em políticas públicas, na saúde e educação. É isso que nós defendemos. Tá? Então, a situação hoje no nosso país, nós temos um Congresso e um Senado hoje contra os trabalhadores. Essa é a verdade que nós temos. Né? A maioria são contra os trabalhadores, porque todas as propostas dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país, eles automaticamente eles vetam. Vide a proposta, projeto de lei que versa sobre a situação dos servidores públicos federais. Os senhores têm um projeto de lei lá em tramitação que se encontra nessa situação também, onde o presidente da casa se nega a colocá-lo para apreciação. A Convenção 151, que dá direito ao acordo coletivo do serviço público. O Brasil já assinou a carta de intenção há muitos anos, só que não foi regulamentada. A convenção foi agora para o Congresso e até o momento eles jogaram para o próximo, para depois do recesso, mas não tem tramitação. Ela já se tornou um projeto de lei, mas ainda não tem uma comissão constituída para discutir a PEC agora, que chama o PL 1893. Já tem número, certo? E aí isso beneficia o serviço público, tanto ele federal, estadual e municipal. Então nós, a partir de agora, nossa mobilização, e eu convoco todos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, para a gente fazer uma pressão agora nos estados. O Sindicep aqui no Maranhão, a gente já fez uma carta ofício para os deputados e senadores do Maranhão, fazendo uma cobrança no retorno deles para eles apreciarem o PL 1893, que dá o direito ao acordo coletivo de serviço público. Bom, é importante destacar que essa matéria já tem parecer favorável para ser votado, mas ela depende de que o presidente da casa possa pautá-la para que os demais senadores possam apreciar. É verdade, a gente está pedindo, já tem um deputado que se adiantou, e aí, com a preocupação, porque ele queria colocar na pauta que as associações também tivessem direito à negociação. E ela é muito clara, a Constituição é muito clara, clara. Quem tem direito à negociação são os sindicatos. Tem carta sindical, as confederações, a federação que tem direito de sentar na mesa para discutir a pauta dos trabalhadores. Então, para nós, é mais uma vez os deputados tentando protelar aquilo que é de mais necessidade para os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. É sempre bom, só para a gente fechar, nosso tempo já está estourado, mas é sempre bom lembrar que nós estamos em um ano de eleição e que o trabalhador tem que estar atento às eleições e ver em quem vai votar, para senador, para deputado federal, porque olha o comportamento que a casa tem em relação aos interesses da sociedade. É verdade, a gente está fazendo uma discussão, nós fizemos uma plenária, o Sindicep fez uma plenária semana passada para discutir qual é a posição política que nós vamos tirar e qual é o candidato e a candidata que nós vamos fazer valer o nosso voto, de cada um fique à vontade, mas nós queremos um candidato que represente os trabalhadores e as trabalhadoras. Então é muito importante a gente ficar atento na hora de dar o seu voto. Obrigado pela entrevista, Raimundo Pereira. Precatórios nos municípios, fim da escala 6x1 e encontro de aposentados. São os temas que nós trataremos na entrevista de hoje aqui no Tribuna Sindical com Fábio Orlan, presidente em exercício do Simproecema. Professor Fábio Orlan, bom dia. É um prazer tê-lo aqui no Tribuna Sindical. Muito obrigado por conversar conosco. Muito bom dia, Kleber. Bom dia a quem nos ouve no Tribuna Sindical, um parceiro que tem dado visibilidade às ações do Simproecema em todo o estado do Maranhão. Professor, vamos começar falando
mais uma vez, sobre precatórios, porque há novidades. E eu queria que o senhor trouxesse para nós exatamente uma situação que é importante para os educadores daquele município, Cândido Mendes. Correto, Kleber. Nós obtivemos uma importante vitória em Cândido Mendes em relação aos precatórios do Fundef. Precatório este que já tinha sido realizado um pagamento, mas a forte atuação da nossa assessoria jurídica do Simproecema buscou informações junto à Justiça e identificou que ainda havia valores a serem pagos aos beneficiários daquele município. E esta semana estão ocorrendo o pagamento desses valores restantes. Então, uma importante vitória que os beneficiários, professores e professores que elaboraram a época do precatório, estão sendo contemplados sob orientação do Simproecema e averiguação da nossa assessoria jurídica. Professor, agora uma pauta de toda a classe trabalhadora no país, de grande relevância, é a PEC que trata sobre o fim da escala 6 por 1. Ela continua praticamente parada no Senado. As centrais sindicais mobilizam a classe trabalhadora, suas bases, em busca de que o Senado realize essa apreciação. Esta semana nós tivemos mais uma atividade, mais uma mobilização desta feita nas plataformas. Correto. A nossa central, a qual o Simproecema é filiada, a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, realizou esta semana uma mobilização de forma virtual, chamando todas as demais centrais, todos os sindicatos e movimentos sociais para que a gente continue pressionando o Senado para que seja pautado o fim da escala 6 por 1. Uma importante caminhada que os trabalhadores e trabalhadoras estão travando para mais um direito que, assim, se Deus quiser, nós iremos conseguir. Agora nós vamos voltar para o Maranhão, tratar de uma pauta local, mas também muito importante para os senhores. Muita gente pensa que ao trabalhador se aposentar, tudo acabou, né? Um dos lemas é aposentado sim, inativo jamais. E uma dessas pautas é o encontro que acontece anualmente dos aposentados da categoria. Este ano, mais uma vez, ele está programado para 31 de julho. Correto, é uma data muito importante para o Simproecema, em especial para aqueles que contribuíram imensamente com a educação pública do nosso estado, que hoje se encontra aposentado ou aposentada. No próximo dia 31 de julho ocorrerá o 12º encontro que o Simproecema promove para os aposentados e aposentadas, justamente pela valorização e reconhecimento para aqueles que contribuíram com a educação. Com uma pauta importante, né, que será tratada, o encontro será realizado no Hotel Santos Dumont, aqui em São Luís, onde serão tratadas políticas públicas 60+. Uma forma da gente estar discutindo e valorizando estes trabalhadores e trabalhadoras. E o que é importante é de que encontros como esse não só mantêm a esses trabalhadores a perspectiva da sociabilidade, dos encontros com os colegas, matar a saudade do tempo que trabalhava, manter a mente ativa e especialmente fortalecer as ações do sindicato. Até porque eles têm muito ainda a contribuir com a sua experiência na vivência e troca de experiências, inclusive nesse próprio encontro. É uma forma que o Simproecema também faz de respeitar e valorizar os aposentados e aposentadas, e uma data que se soma a outras tantas datas que a gente realiza ao longo do ano. Professor Fábio Orlan, muito obrigado por nos receber, desejamos sucesso no encontro e muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos, o Simproecema está de portas abertas para continuar dialogando com a categoria e com os parceiros aqui. Agora vamos ao quadro Direito do Trabalhador, aqui no Tribuna Sindical. Um assunto recorrente e que vários servidores públicos têm tido a interrogação, que têm perguntado muito sobre a licença-prêmio. Se é direito do trabalhador e se esse direito ele é executável de forma direta contra a administração ou se isso se dá por discricionariedade dos seus gestores, da gestão pública de forma geral. Aqui vai uma dica importante sobre
essa tão recorrente discussão sobre licença-prêmio. A licença-prêmio é um direito do trabalhador estabelecido nos seus estatutos, seja ele do município, do estado ou da União. E esse instituto vem preservar justamente que a cada época, a cada tempo, o trabalhador tenha um percentual, né? Um percentual que vai, às vezes, de 1, 2 ou 3 meses de descanso, por aquilo que ele produziu durante o período de uma vigência. Esse direito que a gente fala sobre a licença-prêmio, ela sim deve ser estabelecida através de critérios que a administração pública precisa desenvolver para que esses trabalhadores tenham acesso a esse importante intervalo e de renovação de forças. Quando a administração pública ela não estabelece critérios claros e objetivos para gozar essa licença-prêmio, é importante que esse trabalhador se dirija aos seus órgãos, aos seus sindicatos, os órgãos que protegem coletivamente seus direitos e façam os requerimentos via assessoria jurídica. Uma vez o servidor não podendo gozar dessa licença-prêmio, a Justiça, em quase todos os âmbitos de primeiro, segundo e segundo grau, vem decidindo que os trabalhadores poderão ser indenizados caso protocole seu pedido de licença-prêmio e até a sua aposentadoria, até sair a sua aposentadoria, não goze desse benefício. O trabalhador pode se dirigir à assessoria dos seus sindicatos e lá poder trabalhar o direito que lhe foi negado pela administração pública. Os valores dessas indenizações, elas variam conforme o último vencimento do trabalhador antes de se aposentar. Então, é importantíssimo que você, trabalhador, que você, trabalhadora, que tem direito à licença-prêmio, faça o protocolo que pede justamente o gozo dessa licença e os guarde devidamente para posteriores ações serem ajuizadas para que a administração pública que não lhe deu esse direito possa ser restabelecido por decisão judicial. Então, essa é a dica de hoje para todos os trabalhadores e trabalhadoras da administração pública em geral. Os urbanitários ainda estão em campanha salarial no setor de saneamento. E hoje, na entrevista com Rodolfo César, presidente do sindicato, nós vamos saber mais informações sobre as negociações em Bacabal e Balsas. Rodolfo César, bom dia, é um prazer conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Bom dia, Cléber, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande, você sempre vem aqui na nossa casa dos urbanitários, conceder, né, a gente considera a entrevista para a nossa categoria. Para quem não é do métier, não entende, mas a campanha salarial, a luta sindical, eu tenho até um painel aqui no fundo dizendo que a luta é de todo dia. A campanha salarial é o ano inteiro. E é por isso mesmo que nós conversamos agora com o Rodolfo César, e ele vai falar conosco sobre as discussões salariais no SAAI de Bacabal. Exatamente, Kleber e demais telespectadores. Nós estamos nessa campanha salarial em Bacabal, arrastando aí praticamente alguns meses, devido, lógico, né, à dificuldade de negociar com a diretoria do SAAI. O prefeito passou amplos poderes para a Procuradoria Municipal lá de Bacabal, né, a Procuradoria Municipal de Bacabal, para que a gente pudesse negociar com eles. Claro, com a presença do diretor do Bacabal, do SAAI Bacabal. E aí nós conseguimos limpar alguns setores de meio de campo trabalhista que estavam emperrados. Destravamos esses
essa esfera trabalhista dos companheiros lá de Bacabal, mas ficou o acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo foi já praticamente elaborado de uma forma que houvesse a contemplação, o cumprimento de algumas cláusulas sociais, né? O SAI Bacabal hoje está numa situação muito difícil, a população de Bacabal que o diga, por falta de gestão ao longo do tempo, né? Mas a gente conseguiu, nesse primeiro momento, já levar uma contraproposta para a diretoria e vamos, a semana que vem, buscar já ter uma reunião para levar uma assembleia para os trabalhadores. Para você que está nos acompanhando, o SAAI são os Serviços Autônomos de Abastecimento de Água nos municípios. Em nível estadual nós temos a CAEMA, mas nos municípios é o SAAI. E por falar nisso, agora, Rodolfo, eu queria que você falasse sobre o abastecimento de água na cidade de Balsas. O abastecimento de água lá em Balsas, né, os companheiros lá de Balsas, os trabalhadores humanitários estão sempre buscando atender a população, né, o que está atrapalhando um pouco as negociações lá. Nós temos lá nossos representantes lá do site de Balsas, né, tanto os companheiros que saem de Imperatriz e os que estão lá em Balsa, e está faltando só esse entendimento entre o sindicato e a prefeitura, né? O que nós ficamos sabendo é que o diretor do SAI de Balsa está buscando colocar a diretoria do Estilma de lado. Isso nós não vamos aceitar, não vamos de maneira nenhuma concordar que haja prática antissindical, né? Nós temos representantes lá da diretoria executiva do Estilma, que é o nosso companheiro Eliezer. Ele foi eleito democraticamente numa eleição que todos os humanitários participaram. Então, não, de maneira nenhuma, a gente vai aceitar nem em Balsa, nem em lugar nenhum, que qualquer diretor, tanto o diretor de base como lá da suprença ou titular, seja retaliado por questões simplesmente porque não gosta de A ou B ou C. Então, nós temos uma diretoria, nós vamos buscar o diretor, ter essa conversa, porque se houve prática sindical, a gente vai procurar os meios cabíveis em relação a isso. Bom, agora voltando para cá, para CAEMA, os senhores acabam de celebrar um termo aditivo, corrigindo cláusulas do acordo assinado no ano passado, mas ficaram ainda alguns pontos a serem ajustados, mais especificamente quanto à questão do ticket da categoria. Exatamente, cara. Nós participamos de toda a negociação com a diretoria da CAEMA, conseguimos ter avanço, né, em as assembleias, a categoria entendeu o processo, mas ficou o compromisso da diretoria discutir o valor do ticket mensal, o valor da alimentação dos trabalhadores. E aí a CAEMA, como sempre, fica colocando que está num aperreio, que está numa situação difícil, e não é culpa dos trabalhadores. O serviço que hoje a CAEMA presta não tem nada a ver com o que os trabalhadores no dia a dia fazem essa luta, né, para melhorar a população, e ficou esse compromisso. Nós tivemos uma reunião quinta-feira, né, vamos aguardar a oficialização dessa reunião, o resultado, né, para a gente buscar as assembleias com a categoria, e claro, se a categoria deliberar pela aprovação do que foi feita a contraproposta, beleza, vamos para frente. Senão, a gente volta para negociar com a diretoria da CAEMA. Agora, nós fazendo aqui o Tribuna Sindical, nossas coberturas, nós percebemos nas assembleias dos senhores que discutiram esse tema aditivo, alguns pontos relativos às condições de trabalho que foram colocados pela categoria. Como é que está o tratamento desses pontos? Kleber e demais telespectadores desse programa do Tribuna. Na CAEMA, ao longo do tempo, vai sempre na pressão, né? Nós temos o acordo coletivo de trabalho, que é muito bom em relação a muitas empresas do setor humanitário e saneamento. O nosso acordo abrange a categoria dos caimeiros, só que existe essa dificuldade da diretoria, né? Que não é só essa diretoria, mas essa que já passaram, em cumprir o acordo. E aí a gente vai fazer a correlação de forças. A última que teve aqui foi um ponto positivo, que tivemos várias paradas na frente lá da Associação da CAEMA, onde os trabalhadores pegam o seu ônibus para deslocar para o Italuís. Tivemos várias paradas por melhorias do ônibus. Ou seja, é feita uma licitação e simplesmente contratam um ônibus que não tem nenhum tipo de
suporte para os trabalhadores fazer esse translado até o sistema produtor Itaúís. Então tivemos várias paradas, fizemos piquete e hoje já teve a licitação e o ônibus já está lá com banheiro, um ônibus com banheiro, dando suporte e melhoria para esses trabalhadores. A outra são os EPIs, o fardamento, os uniformes. Quer dizer, depois de muita pressão, o que está no acordo, fizemos a denúncia, buscamos a diretoria e hoje já está feito já a licitação, já tem os lotes para receber esses uniformes e EPI desses trabalhadores. Então, na KM, infelizmente, essa diretoria que já passado, só respeita o trabalhador quando o sindicato está na frente. O sindicato tem esse poder, né, de representar os trabalhadores da melhor maneira possível. Rodolfo César, obrigado pela entrevista e sucesso nesse diálogo com a direção da empresa, assim como do restante das empresas que representam a categoria. Obrigado, Kleber. Mais uma vez, sempre ressaltando, colocando para vocês que é importantíssimo o programa Tribuna Sindical. Obrigado, Rodolfo. E você já sabe, é assim que é com o sindicato na frente, é no sindicato que você vai ter melhores condições de ter os seus direitos garantidos. As convenções são celebradas, mas os sindicatos precisam ficar atentos para assegurar a sua efetivação. Os trabalhadores hoteleiros têm como database o mês de maio. O sindicato encaminhou sua pauta de negociação ainda no começo do ano ao sindicato patronal. As negociações aconteceram e já depois da data base, as partes chegaram ao entendimento. E esse é o tema da conversa com o doutor Lorival, ele que é assessor jurídico do Sindicato dos Hoteleiros. Doutor Lorival, bom dia, é um prazer conversar com o senhor, é sempre um prazer encontrar o senhor e conversar aqui no Tribuna Sindical. Seja muitíssimo bem-vindo. Bom dia, Kleber, bom dia aos telespectadores. É também sempre um prazer ser entrevistado por você para falar de assuntos realmente relevantes relativos aos trabalhadores desta categoria. Bom, doutor, vamos falar um pouco sobre como é que foi esse fechamento dessa convenção coletiva com o sindicato patronal, que os senhores têm a database no mês de maio, mas as negociações terminaram se estendendo um pouco mais. O que é mais importante é que chegaram ao entendimento. É verdade, o Sindhotéis é muito criterioso, a diretoria, né, sempre muito zelosa pela categoria que defende, né, e logo no princípio do ano, né, ela já elabora um texto e começa as discussões, realiza a assembleia, né, e começa as negociações com o sindicato patronal, no caso o SEAMA. Só que há toda o SEAMA sempre, né, não tem aquela mesma agilidade e o tempo vai passando. Faz uma reunião aqui na sede do sindicato, outra lá no SEAMA, o tempo vai passando, chega na database, que era 1º de maio, né, e a coisa ainda não acontece, e esse ano terminou tendo desfecho agora no mês de julho. E a grande novidade, Kleber e telespectadores, é que um anseio antigo, né, do sindicato, do Sindhotéis, foi alcançado, que é a mudança da database. A database, a partir dessa convenção coletiva de trabalho, recém-aprovada, não será mais 1º de maio, e sim 1º de janeiro. Né? A classe patronal também foi de acordo, né? Então houve essa grande conquista. A database é 1º de janeiro. E aí as negociações continuaram e mais recentemente, lá com a mediação do Ministério Público do Trabalho, aconteceu o que todos nós queríamos, que foi o fechamento. A cláusula, como é mais costumeira, né, ser de maior dificuldade, que é a cláusula do reajuste salarial, terminou acontecendo, houve um endurecimento lá e tal, mas o presidente também há de se dizer que o presidente Raimundo, do SEAMA, terminou cedendo um pouco e alcançamos lá um patamar que deu um ganho real para a categoria, ou seja, acima da inflação do período. Tá? Então, nós entendemos que foi uma negociação difícil, mas vitoriosa. Bom, o doutor Lorival, inclusive, ele já foi superintendente regional do trabalho no estado do Maranhão. Agora, como trabalhando no sindicato, a negociação coletiva é mamão com açúcar.
que dá trabalho, mas já faz parte desse métier. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre outras cláusulas, porque uma convenção coletiva ela traz a questão econômica como linha principal, mas tem uma série de outras cláusulas que também são importantes para os trabalhadores. Sem dúvida, são cláusulas, mas a maioria elas se repetem com o mesmo texto, que já é um avanço, a questão dos 2 domingos, né, para as mulheres, de descanso, não só aquele previsto na CLT, né, e um outro ganho também muito importante, mas que já vem há algum tempo, é a questão da cesta natalina, que esse ano deu um pouco de trabalho, mas também a gente chegou a um ponto comum, né, e de um modo geral se manteve aquelas conquistas que já vinham nas convenções anteriores, né? Mas o grande ganho foi essa mudança de database e também o índice de reajuste salarial, que foi, né, quase 2% acima de ganho real, acima da inflação do período. Ô, doutor, o senhor já fez referência a essa cláusula 2 vezes, e o presidente do sindicato, o senhor Luiz Henrique, também ficou muito satisfeito com essa mudança de database, que já era um pleito dos trabalhadores há um bom tempo. O senhor poderia falar um pouco sobre a importância dela e como é que ela se desdobra em benefício para esses trabalhadores? Olha, na verdade, essa é uma questão assim que eu gostaria mais que o presidente se reportasse a isso. Mas o presidente, inclusive, me informou que ele, enquanto também dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nessa categoria, já tinha feito uma proposta, inclusive, lá na Confederação, né, que essa database, pelo menos dos estados do Nordeste, fosse essa data. Então, é uma data que o presidente Luiz Henrique pode discorrer um pouco mais, é uma data que é muito importante, né, e tem vantagem para a categoria. Agora, só para a gente fechar, a direção do sindicato faz todo o trabalho de acompanhamento, vamos dizer assim, monitora o que está sendo respeitado e o que não está sendo respeitado de acordo com o que foi celebrado na convenção, mas sempre fica para o setor jurídico, a mão do setor jurídico para garantir a efetivação daqueles pontos que costumam dar problema na hora da implementação. Sem dúvida, aqui de todas as ações que nós preparamos aqui no setor jurídico, 2 são recorrentes. A ação de cobrança, aquelas empresas que têm esse, digamos assim, esse procedimento completamente condenável de recolher as contribuições e não repassar para o sindicato, como as ações de cumprimento das cláusulas, né? E eu, na hora, não tem nenhuma ação jurídica que eu preparei que eu não, além de cobrar aquilo devido, né, o cumprimento, ainda nós enquadramos, e o juiz, de um modo geral, acatam, que são as penalidades para a empresa que descumpre as cláusulas da convenção coletiva. Então, isso é realmente muito comum aqui para nós da assessoria jurídica, ingressarmos na justiça com essas 2 ações, a ação de cumprimento e a ação de cobrança. E essa é uma coisa com dois sentidos, vamos dizer assim, né? Essas penalidades, ela tem o gosto amargo, né, do prejuízo econômico, né, pois sofre a penalidade, mas também tem o sabor suave do caráter pedagógico para que não insista, não seja um reincidente naquela falha. A sanção, ela tem um caráter educativo, ela dói no bolso, e também tem o aspecto educativo. Olha, eu atrasei e agora aumentou. Aumentou. A penalidade não é mais 30% do piso salarial. É exatamente um piso salarial. Tá? Então, que também é um ganho, né? A gente penalizar mais a empresa que descumpre as cláusulas da convenção coletiva. Doutor Lorival Cunha, muito obrigado pela sua atenção, pela entrevista e sucesso no trabalho que o senhor vem realizando aqui no Sindhotéis. Muito obrigado, bom dia. Agora é a sua vez de participar do nosso programa. Vamos ao quadro Boca no Mundo. Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre o trânsito de São Luís. Prefeito, papai Braz, falta melhorar muita coisa. Ele já saiu, né? Ele vai para governador, falta melhorar muita coisa, viu?
Hoje mesmo eu peguei um ônibus ruim, aquelas catracas eletrônicas não funcionam, a gente quer passar pelo aplicativo, não funciona, bora arrumar isso, tá? Beijão. A nossa cidade é uma cidade muito bonita, mas que, assim, eu acho que os bairros, né, necessitam, assim, de um olhar mais carinhoso das autoridades, em vários aspectos, tanto na saúde, como também na infraestrutura, né, que tem muita sujeira, e nas avenidas. Não é a questão da reforma, mas a sinalização, as faixas. Então, são coisas que eu acho que precisa melhorar, né? Para a nossa comunidade ter mais segurança, né? E mais conforto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o final da Copa do Mundo. O Brasil saiu, ficou em 11º, mas a gente ficou naquela expectativa que a gente assistisse um final bonito, de seleções que jogassem bem. E nós vimos esse resultado na Espanha. A Espanha jogou bonito, ganhou da Argentina, que a Argentina vinha pisando, amassando, massacrando, martelando e ganhando no final. Mas com a Espanha não deu certo. A Espanha ganhou, nós estávamos torcendo para Cabo Verde, nós estávamos torcendo para a Espanha. E foi um final muito bonito, gostei do resultado. Parabéns, Espanha. Não deixou a Argentina se aproximar do Brasil. Obrigado aí. Nós queremos mais segurança. Tá? Segurança porque a gente perdeu aquela essência de se sentar na porta da sua casa, entendeu? De bater um papo sadio com o vizinho, né? Com os seus parentes, familiares. Então é isso que a gente quer. Tá, mais segurança, tá, mais bem-estar em termos de segurança própria, né? Porque nós não temos, nós estamos no acaso, né? Então a gente está querendo isso, segurança, tá? Porque saúde, educação, isso aí é outra coisa relativa, porque a gente não vai mais alcançar mais aquele patamar. Nós aqui nós queremos, né? Nós precisamos de saúde, educação e segurança, tá? Coisa que a gente vai ficar só no querer mesmo, porque quem poderia mudar isso, né? Não quer. De poder pode, tá? Mas não quer. Então fica esse meu apelo, né? Que as autoridades competentes, né? Que vê esse lado aí, para que amenize mais a nossa situação, né, no nosso convívio aqui, nesse mundo que realmente está uma vergonha. Moro em Marabá do Pará, eu vim, né, visitar a cidade, estou amando São Luís, muito lindo mesmo, maravilhoso. Cheguei ontem à noite, né? A estrada tá horrível, gente, pelo amor de Deus, governo, bora arrumar essa estrada. Eu vou ser 1h30 parada, o trânsito tá horrível, a estrada tá péssima, governo. Em termos do centro comercial aqui, ele vem nos proporcionando muita coisa boa e aqui ainda é opção ainda para se comprar o que a gente acha de melhor pra gente. Agora outros assuntos aí fica ao critério de... Jesus ama a gente e a salvação está individual contra nossas vidas. Então, Deus vai abençoar a todos. Em nome de Jesus, eu profetizo que Deus vai abençoar os que estão lá. Deus vai trazer para a igreja. Eu creio em nome de Jesus. As coisas estão tudo caras, né? O custo de vida está caro, o produto nas prateleiras está caro, o salário, aquele... E assim vai, né? Mas, confiante nele, né? A gente vai seguindo em frente. O Tribuna Sindical conversa esta semana com Carlito Reis. Ele é coordenador estadual da Central de Movimentos Populares. E nesta entrevista nós vamos conversar sobre a 4ª plenária estadual realizada pela Central. Carlito Reis, primeiro logo quero dizer que é um prazer muito grande conversar com você aqui no Tribuna Sindical, franquear o microfone para o movimento de tamanha relevância como é o que os senhores realizam aqui no Maranhão. Pois é, obrigado, Kleber. Pelo Kleber posso dizer assim, porque a gente se conhece há muito tempo na luta, sempre na luta, há mais de 20 anos.
E aí nós estamos aqui. A Central de Movimentos Populares ela é um movimento nacional. Está hoje em 24 estados e aqui no Maranhão estamos há 20 anos. Né? Muita dificuldade, estamos sobrevivendo. E hoje eu sou um dos coordenadores estadual e também sou da direção nacional. Nós realizamos na sexta-feira a plenária estadual, a quarta plenária grande, houve muitas, mas são pequenas. E bem representativa, com mais de 20 municípios, aproximadamente 120 pessoas, e debatemos 3 pontos importantes. Um, nosso processo organizativo. E o que ocorre é que muitas das vezes os nossos movimentos eles se centralizam muito aqui na cidade, na ilha. Então, a gente está criando agora regionais, né, onde a gente consiga discutir melhor e evitar que, de fato, o próprio militante tenha que estar se deslocando para a cidade. Outro ponto que a gente discutiu foi a questão, né, do nosso processo, nossa conjuntura atual, tanto no Estado como no Brasil. Tanto que tivemos 2 debatedores aqui, muito bom, que é importante a gente estar numa briga agora muito grande, não é com nomes, é com a extrema-direita. Então, o nosso papel como movimento social também é para trabalhar essa conjuntura e dar um norte para os nossos filiados, as nossas filiadas, que são as entidades, e os seus militantes. Outro ponto do nosso processo também de organização interna, que a gente tem que trabalhar, que é a Minha Casa Minha Vida, também que nós estamos hoje, nós somos, Kleber, um dos movimentos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida Melhorias. Foi o único movimento que aprovou as 4 propostas. Para a gente é importante, porque a gente está na rua, está discutindo a política pública, mas também nós estamos fazendo acontecer a política pública. Então, em tese, a gente fez essa discussão na plenária. Bom, é importante que esse movimento ele tenha um papel fundamental, porque além de discutir efetivamente as políticas públicas, discute também a importância do engajamento das pessoas. E a Central de Movimentos Populares, Carlito resgata aqui os seus 20 anos, do tempo que a gente ia para Brasília naqueles ônibus que quando chovia tinha que abrir o guarda-chuva dentro do ônibus, né, Carlito? Os tempos melhoraram, porque também com o governo Lula, projetos como esse, como Minha Casa Minha Vida, mudou a vida de muita gente, inclusive do movimento, Carlito. Pois é, sobretudo os movimentos. A gente penava muito para ir para Brasília. E hoje as pessoas dizem, era tempo bom. Não era tempo bom não, Kleber Gomes. Você sair daqui para Brasília, às vezes passava 10 dias viajando, porque o carro pregava mesmo. Então, não é que ali era tempo bom. As condições que eram ruins. A militância era forçada a estar naquela caminhada e perdia emprego, perdia serviço, não convivia com seus filhos. E hoje, como bem disse você, no governo Lula, a gente tem condição de discutir a política pública, ter condições de ir para onde for necessário, com condições dignas. Você chegar hoje numa cidade para dormir no chão, para ir de ônibus, não tem condição. Você não consegue construir a luta popular sem dignidade. Eu não posso discutir moradia digna se eu não tenho uma moradia com dignidade. Eu não posso discutir luta popular com qualidade se quando eu vou para o encontro eu não tenho qualidade. Então, a gente não pode mais estar nesse contrassenso. E é bom o saudosismo, foi muito boa a nossa luta, mas aquilo ali nos deu muito prejuízo. Muitas pessoas, inclusive, faleceram nas caminhadas, nas estradas, em função da situação que a gente vivia. Né? E hoje a gente está conseguindo sobreviver e por isso que a gente colocou no debate contra o fascismo e contra a extrema-direita, porque eles não querem isso. Eles querem nos sufocar, querem que a gente volte para essa vida indigna. E porque quando você não se organiza, quando você não discute, você não tem qualidade de vida. E o papel da Central de Movimentos Populares é esse, é buscar condições dignas para as pessoas, não só seus filiados. A Central ela não é um movimento específico de moradia, ela é um movimento amplo. Tanto que nós temos na Central, aqui no Maranhão temos o coletivo de mulheres, com Regina, a Carla, a Darluce, que também é coordenadora nacional da CMP. Um dado histórico nosso, no último Congresso Nacional, foi a primeira vez que nós levamos todos os delegados do Estado do Maranhão com dignidade. Então, nós não temos uma pauta, nós temos várias pautas que a gente discute. E por isso a necessidade da gente estar fazendo essa plenária, e agora nós vamos fazer com mais frequência, né?
Aqui é para a gente não deixar o tempo consumir o nosso debate. Para quem está acompanhando a gente saber que a gente não faz a discussão pela discussão. Vocês fizeram uma plenária, fizeram um amplo e rico debate, e desse debate surgiu um resultado. O que os senhores pretendem fazer com as deliberações tiradas dessa plenária? Primeiro nós vamos criar as regionais, que hoje a gente não tem uma regional em Caxias, mas com muita debilidade, de Caxias e Timon. Então, hoje, quando nós estamos praticamente nos 4, na verdade, Maranhão são 5 cantos, né? São 4 pontos e o final. Então, nós estamos vamos fazer sim, nos 4 cantos do estado, as regionais, para que o debate ele não fique muito só urbano, certo? Ele se pulverize o debate. E que a gente não consiga também ficar no debate só aqui no núcleo das cidades, tanto aqui como nos municípios. Então, esse ponto principal para a gente. O outro é a capacitação política dos nossos companheiros para enfrentar o debate. A gente não vai enfrentar o debate na discussão desqualificada com a extrema-direita ou com os conservadores. Nós vamos fazer o debate com qualidade, mas para a gente precisa ter formação política. E a formação política, quem pode dar é quem está na luta, é quem constrói a luta com os nossos parceiros. Nós tivemos aqui o Chico Gonçalves, que é um professor que todo mundo conhece, tem amplo, a Vânia, que está com a gente também, fazendo um debate extenso. A nossa coordenadora nacional esteve aqui, a Miriam, né, que é uma mulher, pela primeira vez a Central de Movimentos Populares do Brasil tem uma mulher na coordenação nacional. Isso é um reflexo da luta popular nossa. Então, o principal ponto nosso foi esse. Claro que também teve outros debates mais pulverizados, como Minha Casa Minha Vida. Ele é um debate, mas não é o centro do debate nosso. Mas foi discutido nesse ponto. Carlito Reis desejando sucesso nessa luta que tem 20 anos, mas que não termina agora, é para continuar. Desejando sucesso, agradeço a você a entrevista aqui no Tribuna Sindical, tá bom? Obrigado, Kleber, aos nossos telespectadores. Eu agradeço aqui a Tribuna Sindical. Além da gente estar aqui hoje participando, mas a gente acompanha o programa, somos companheiros do Conselho de Segurança Alimentar. Então, para a gente é bom essa interlocução. A gente não está falando com um repórter, mas com o repórter, com o apresentador, que conhece a nossa história, conhece a história da Central de Movimentos Populares, que está no Conselho há várias gestões com nome diferente, né? Evidente. E é isso, a gente quer mais uma vez agradecer a todos que compareceram, ficou ali o núcleo, né, de debate, vamos para frente e obrigado mais uma vez. Maravilha. Carlito Reis, a gente já se conhece há algum tempo já. Hoje nós estamos aqui na Coab, conversando sobre a luta da Central de Movimentos Populares. Mas nós nos conhecemos há alguns anos atrás, na luta pelo transporte, ele na Salina do Sacavém, era aquela situação. Hoje lá é um mundo completamente diferente, mudou muito. Esses avanços é fruto desse sacrifício tão bem descrito aqui pelo Carlito Reis. A história é assim, muitos se sacrificando para que a vida possa melhorar. Não são esses mercadores de votos, compradores de votos que mudam para melhor a vida de quem mais precisa. É quem tem compromisso com a mudança dessa história. Chegamos ao final de mais um Tribuna Sindical. Muito obrigado pelo carinho da tua companhia e nós nos encontraremos na semana que vem com muito mais Tribuna Sindical para você. Tribuna Sindical. Oferecimento. Sindicep. Urbanitários. Simproecema. Sinfusp. Policiais civis. Trabalhadores em Correios. Sindivigias. Sindhotéis. SEAC. Sinteac. Sintisprev. Sinfa. Sintaema. Sindimetal. E CUT. Tribuna Sindical.